para todo o Brasil, né. Eu vou começar, passando a palavra para a nossa secretária-geral, a Semíramis Biasoli, que vai explicar um pouquinho quem é o Funbeia, para quem ainda não conhece. Ó o microfone, Cê. Desculpa, gente, boa noite. Estou um pouquinho atrapalhada nos links aqui. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes que estão aqui hoje. É um grande prazer, como disse a Grace, estar aqui falando um pouquinho da nossa chamada. Eu sou, então, Semíramis Biasoli, sou secretária-geral do Funbeia, e vou contar um pouquinho, né, para quem não conhece, quem é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Nós somos o primeiro e único fundo para a educação ambiental na América Latina. A gente nasceu há 12 anos no Brasil. É importante destacar que a gente nasce de um sonho, né, de um compromisso coletivo de ambientalistas e militantes brasileiros em trabalhar, em construir sociedades mais críticas e que transitem para um modelo, uma transição de um modelo sustentável, né, não, de desenvolvimento. Não, eu gosto de falar envolvimento e não desenvolvimento, mas, enfim, essa busca da construção de uma organização que atue por um mundo melhor. A nossa identidade passa por atuação enquanto uma ponte, né, um veículo aí de interlocução entre aqueles que dispõem de recursos e as comunidades, fazendo com que o financiamento, com que recursos cheguem na base, se descentralizem no Brasil. É importante destacar que, para nós, a crise climática e hídrica que está aí, né, batendo a nossa porta já no nosso dia a dia, e os desafios que compõem a conservação da biodiversidade, da saúde ambiental, cada vez mais presente em nossas vidas, ela deve ser enfrentada, na nossa visão, por meio desse aporte de recursos para quem já está, de fato, implementando ações locais, ações no chão, ações na base, né? E que são efetivas por essa transformação territorial e de mundo que a gente pretende, que a gente luta, que a gente trabalha. E assim, né, consequentemente, com essa proteção ao nosso meio ambiente. Nós trabalhamos de uma forma, o Funbeia trabalha com apoios diretos e indiretos nos territórios onde a gente atua. E então, eu queria explicar um pouquinho o que é isso, que também compõe a chamada pública, é importante a gente entender. Então, os apoios diretos, quando a gente fala de apoio direto, significa o repasse de verbas, o financiamento direto, né? É o repasse financeiro, é a compra de bens, são bolsas de estudo, mesmo o aporte, né? A viabilização, a viabilidade de deslocamentos, de alimentação, todas essa linha, né, de repasse é o repasse direto, que a gente chama, que é o financeiro. E nós trabalhamos também por meio do apoio indireto. Então, esse apoio indireto são os serviços disponibilizados, são serviços compartilhados, né, pelo Funbeia, que são formações, assessoramento técnico, mentorias, a própria promoção de ações comunicativas e educomunicativas, entre outras possibilidades, né, desse apoio indireto. Eu queria também contextualizar, acredito que seja muito importante, né, a gente começar por aí, e contextualizar a nossa missão de fundo, mas com base na educação ambiental crítica e também com base na filantropia comunitária. Então, o que é isso, né? O que a gente pode identificar alguns pontos que nos iluminem aí para a questão para a reflexão da filantropia comunitária e da educação ambiental crítica. Uma coisa importante é que a gente trabalha com as comunidades, com os movimentos, né, com o território, e não para. Existe, né, essa questão da filantropia tradicional, né, não é a nossa prática, né, de trabalhar para, mas é trabalhar com. Então, por isso, toda a nossa construção parte de processos conjuntos, baseados na confiança e na escuta,
das demandas, dos desafios que cada comunidade, cada território é diferente, enfrenta e que tem a sua identidade, a sua particularidade. É importante também destacar para vocês que estão aqui presentes hoje, e também para quem poderá nos assistir, né, que estamos gravando para poder trabalhar também esse material de forma mais ampla, que nós somos um fundo que atua em multiterritórios. Então, o Funbem é o que a gente identifica como multiterritorial. E o litoral norte de São Paulo é um dos territórios, né? Aqui no litoral norte de São Paulo, nós já atuamos desde o ano de 2017, quando a gente iniciou aqui processos de formação para a sociedade civil, então, vamos dizer, de apoios indiretos, né? Em especial para atuação na gestão das águas, e em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica aqui do Litoral Norte, e com outros comitês, na verdade, de toda a vertente litorânea aqui do estado de São Paulo. Isso desde 2017. Em 2022, o Funbem já apoiou, né, com apoio direto e indireto, 3 coletivos locais. Foi por meio de uma campanha que chamamos de Quanto Vale o Patrimônio Natural e Cultural do Litoral Norte de São Paulo. Então, lá em 2022, nós já estávamos questionando, trazendo luz, né, para a importância desse território, desse importante local de preservação aí da Mata Atlântica, inclusive, né, por meio de uma campanha mobilizando recursos, né, que é essa nossa missão. Com essa campanha, nós apoiamos o coletivo Caiçara, o coletivo Escambau e o coletivo Educador de Bertioga. E começamos a construir também, nesse ano, um círculo de doadores territorial, que é uma estratégia importante de sustentabilidade para os trabalhos. Com esse círculo, a ideia foi que os atores do território, a ideia é, né, que os atores do território possam ser doadores também. Então, é uma popularização, é uma inclusão da doação de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de organizações que já atuam no território. É uma estratégia muito importante para o Funbem, para a gente garantir a continuidade dos trabalhos. E no começo, isso foi em 2022, no começo de 2023, esses coletivos eles já estavam sendo apoiados, então, né, já estavam passando por um processo de mentorias, de desenvolvimento institucional, quando o território é atingido por uma grande tragédia socioambiental, né, que vivenciamos, né, que sabemos aí o tamanho, né, as implicações que ela nos trouxe, né. Uma coisa importante é que, na ocasião, nós vimos, né, e temos avaliado isso de forma continuada, que esse apoio, né, que às vezes a gente chama de um apoio semente, pequenos apoios, né, nesse caso, esse apoio de 2022 que havíamos feito a esses coletivos, os tornou mais fortes, né, esses apoios tornaram os coletivos mais fortes. Inclusive, foi o que permitiu, né, uma atuação presente na emergência da situação que nós vivenciamos aqui em 2023. Então, nós vimos levantar o território, a força comunitária, vinda desses movimentos coletivos e lideranças locais, incluindo movimentos que já estavam nesse trabalho, nessa aproximação com o Funbem. Então, assim, é importante também trazer, né, nesse momento aqui, de pensar um pouco sobre o Funbem, pensar sobre os atores locais, que o momento emergencial, ele nos motiva, né, ele nos conduz a um movimento, e assim nós reconstruímos essa campanha. Então, em 2023, com o ocorrido aqui, né, com a tragédia crime, nós reconstruímos essa campanha, porém, não de maneira emergencial, né, o Funbem não é um fundo emergencial, ele é um fundo que trabalha de forma permanente, continuada, buscando essa transição que eu coloquei no início, aí uma transição para sociedades sustentáveis. E aí nós reconstruímos a campanha com um foco na reparação, restauração e regeneração do território. Então, em setembro de 2023, nessa reconstrução, nós chamamos outros atores, vários atores territoriais que já estavam também nesse movimento de atuar aqui, né, frente à restauração, à regeneração, para uma troca de experiências.
Fizemos um seminário muito rico, né, onde conseguimos trazer, inclusive, especialistas em adaptação climática, com diferentes visões, trazer lideranças e movimentos de outros territórios também afetados de outras formas, né, por desastres naturais, por questões climáticas, com esse objetivo de pensar o presente e o futuro aqui no Litoral Norte. E, no decorrer dessas ações, nós nos fortalecemos, né? Nós fortalecemos um círculo territorial aqui no Litoral Norte, que inclui diferentes atores. Nesse círculo territorial, houve a construção de um plano de atuação para enfrentar essa perspectiva da reparação. Esse círculo territorial é importante, né? A gente trazê-lo, inclusive, depois, mais para frente, nós vamos retomar, que hora que a gente detalhar a chamada, mas como o círculo territorial, que é esse conjunto de atores e que constrói uma análise, né, um planejamento para o território, está presente nessa chamada, compõe a governança dessa chamada pública do Funbeia, e é integrado aí para um conjunto, né, uma média de 20 instituições que integram, que fazem parte da ERRD, LN, né, muitos de vocês aqui integram também, provavelmente, e conhecem, que é a rede de educação para a redução de riscos de desastres no litoral norte de São Paulo. O círculo territorial também agrega os movimentos locais, isso é muito importante para nós, né, essa perspectiva dos diferentes atores estarem em conjunto numa perspectiva de governança dos trabalhos, né, da análise de território, e em especial aqui posso falar hoje da chamada pública 2024 do Funbeia. E aí, no final, seguindo nessa constituição, enfrentamento, né, da reparação e da regeneração, nós apoiamos mais 2 organizações, mobilizamos recursos, né, que compõem esse nosso processo, e apoiamos mais 2 organizações que estão hoje conosco, né, passando por caminhando nesse processo de fortalecimento, de desenvolvimento institucional, que é a Movila, que é a Associação de Moradores da Vila Saí, e a União dos Atingidos, né, é um movimento que nasce a partir do enfrentamento da tragédia crime, e a Associação da Movila, que já é uma associação pré-concebida, de muitos anos, né, de um bairro que é um dos lugares aí, é o epicentro, né, é um dos bairros do município de São Sebastião, está aqui no litoral norte de São Paulo, porém foi o epicentro, né, dessa tragédia crime ocorrida. Então são organizações que nós, dentro do círculo territorial, priorizamos e de imediato já estamos trabalhando com eles. Seguimos nessa missão, né, que, como eu disse, é multiterritorial, está aí buscando recursos para outros territórios do Brasil, mas aqui, em especial no litoral norte também, seguimos na busca de financiamento, de apoiadores, e a partir desse movimento, nós estamos, então, chegamos aqui hoje, né, nesse momento super importante, de lançar, né, essa campanha territorial, onde nós vamos apoiar, então, mais até 15 organizações socioambientais, e ainda trazendo o apoio a lideranças jovens e lideranças comunitárias. Então, assim, antes de eu passar, né, para a gente seguir nessa conversa sobre a chamada especial, eu queria trazer também que essa chamada, ela tem a justiça climática como referência, como busca de luta, né, ela é nossa luta. A justiça climática leva em consideração que o cenário das mudanças climáticas é urgente, e as cidades litorâneas estão no olho do furacão, né? É sabido, então, existe essa vulnerabilidade, essa fragilidade ampliada dessa exposição aos eventos intensos de chuva e temperatura. Aliado a isso, o litoral norte é um retrato, né, de vulnerabilidades socioambientais, acoplado a ser um território de uma riqueza imensa, que congrega esse remanescente da Mata Atlântica, maravilhoso, e que com tantas culturas diversas, né, desde as comunidades tradicionais, que estão no histórico, né, na história da região, até as comunidades migrantes, né, a maioria nordestina, que são os trabalhadores, que são as trabalhadoras da região,
e que constroem todos os dias o presente e o futuro do território, e que estão organizados em coletivos, que estão organizadas em comunidades, em movimentos socioambientais, e que são, portanto, os parceiros, né, o público, quando a gente fala fazer com e não para, né, estamos buscando constituir uma rede no litoral norte de São Paulo, uma rede que saia fortalecida, desenvolvida institucionalmente por uma atuação política de enfrentamento dessa causa, né, das causas da justiça climática, não apenas das consequências. Então, a gente trabalha nas causas, né, que são estruturais, aí, em diversos sentidos, no planeta e no Brasil, e que são, então, o público, digamos, né, prioritário, o grupo convidado a participar, a integrar essa chamada pública com o Fundeia. Então, eu agradeço, né, a todas, todos e todes que estão aqui hoje, que estão interessados no nosso trabalho, e agora vamos falar, então, né, da chamada, das linhas de apoio, e vamos botar a mão na massa aí para a gente trabalhar e fazer junto essa história. Boa noite, eu volto, né, a palavra aqui para a Grace, agradeço, Grace, sua condução, a sua passagem aqui para mim, e vamos seguir os trabalhos. Obrigada. Obrigada, Cê. Desde já, quero deixar de sobreaviso aqui a equipe e todo mundo que está participando, que estou com alguns intempéries aqui na internet, talvez a minha conexão caia, mas enfim, o bastão já está pronto para ser passado. Mas, enfim, a gente quer, então, agora adentrar, né, no que é a chamada, e eu queria pedir para a minha colega Mariane, que está aí nas pickups, dividir a tela e mostrar aqui o nosso site, né, que é o ambiente virtual, onde a gente está hospedando todo esse conteúdo, né, para a inscrição. Então, esse aqui é a home do Fundeia, né, o www.fundeia.org.br, e nesse canto à direita, a gente tem chamadas, né, o nosso site, ele é novo, né, a gente acabou de colocar no ar o novo layout, então, está bem fresquinho, e a única chamada que tem associada nesse momento é essa chamada pública, né, pela Justiça Ambiental, Justiça e Educação Ambiental Climática. Então, a gente só clica no banner, né, clica no banner, já entra na página da chamada. Mari pode ir passando, por gentileza. Vamos até o item 4, né, que é onde a gente entra nos objetivos dessa chamada de apoio. Então, o objetivo principal desse apoio é o desenvolvimento institucional de coletivos e movimentos socioambientais, e também o fortalecimento, né, de lideranças jovens e comunitárias, né, para que eles possam fortalecer o seu trabalho de incidência no campo da adaptação e justiça climática. E como que vão acontecer essas linhas de apoio, né? A gente vai trabalhar com 3 formas de apoio. A linha 1, ela é voltada para as organizações da sociedade civil, cooperativas, coletivos e movimentos que já tenham uma atuação comprovada no campo socioambiental do litoral norte de São Paulo, né, sendo as cidades de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. A linha 2 dessa chamada, ela vai ser direcionada para as organizações da sociedade civil, cooperativas, coletivos e movimentos que tenham uma atuação específica no bairro Vila Saí de São Sebastião, né, que é na costa sul de São Sebastião, aonde foi o epicentro dessa tragédia ocorrida em fevereiro de 2023. Né? Então, segundo aí o Instituto de Pesquisa Tecnológica, essa é uma área prioritária para um processo de restauração e regeneração do litoral norte como um todo. Né? Todo mundo já sabe o quanto realmente esse local foi atingido. E a linha 3 dessa chamada, ela visa apoiar as lideranças comunitárias e as lideranças jovens que têm atuação na costa sul de São Sebastião, né? A costa sul compreendendo todos os bairros que estão na costa sul de São Sebastião, tá? Pode subir um pouquinho, Mari, que a gente já vai vendo direto pelos itens, né, da chamada. Como que vai ser esse apoio, né? Então, o repasse financeiro, a gente está trabalhando com um valor total, essa chamada tem um valor total de R$ 822 mil,
Na linha 1 e na linha 2, a gente vai apoiar até 15 coletivos ou movimentos, com aporte entre 30 e 50 mil, considerando 30 mil para coletivos e movimentos que tenham CNPJ, né, que já tenham uma certa maturidade institucional. Aliás, desculpa, 50 mil para quem já tem maturidade institucional com CNPJ e 30 mil para quem ainda não tem, tá? E na linha 3, vão ser apoiadas 4 lideranças comunitárias, né, sendo pelo menos 2 lideranças jovens, com um aporte de R$18 mil, tá? Pode ir subindo. Eu queria passar agora para a colega Isabela Cogin, que é a nossa coordenadora de programas, e ela vai falar um pouquinho sobre o objetivo dessa nossa chamada, né? O que é desenvolvimento institucional, porque isso é uma pergunta recorrente, né? Mas o que é desenvolver institucionalmente um movimento, um coletivo? Né, quer tentar clarear aqui. Eu sou uma liderança comunitária, né? Quais são os critérios, como que eu me considero, como que eu posso reconhecer uma liderança comunitária jovem que, né, é o objetivo. Ixi, no finalzinho deu uma travada a Grace para mim, mas agradeço por passar a bola. Boa noite, gente. Então, só antes de entrar nesses itens que a Grace colocou, queria retomar um pouco do que a Semira me estava explicando para a gente, né? Então, além do apoio direto, que está relacionado ao repasse de recursos, o Funbeia também realiza um apoio indireto, que é um apoio formador, né? A questão pedagógica da educação está muito no nosso cerne, né? Na nossa natureza, no nosso jeito de agir. Então, aqui na chamada, esse apoio vai contemplar dentro do apoio indireto, né, que é esse apoio formador, né, processo formativo, vai ter uma formação virtual de 40 horas relacionada a temas como desenvolvimento institucional, gestão de projetos e mobilização de recursos. Os encontros formativos, eles vão ser semanais, em horário comercial, e cada coletivo movimento que for selecionado tem que ter pelo menos 2 membros participando da formação. Isso porque o processo formativo, né, vai estar muito baseado no processo de escuta e no diálogo, né, bastante trocas, e ele vai ajudar também na definição do projeto de desenvolvimento institucional e do uso de recursos, né, que os selecionados vão desenvolver e vão implementar. E esse repasse, então, financeiro vai acontecer em dezembro. Então, tem a seleção entre esse processo formativo, que vai dar essa base, né, justamente para a construção da proposta, e o repasse financeiro chega, então, em dezembro. Além disso, os coletivos e movimentos também vão receber 40 horas de mentorias, essas mentorias vão acompanhar desde o início do apoio até a finalização e a prestação de contas. Bom, mas como a Grace falou, tem essa pergunta sempre muito recorrente, né? O que é um desenvolvimento institucional? O desenvolvimento institucional, ele está ligado a um olhar para dentro de cada coletivo ou movimento sobre quais devem ser os processos de mudança interna para que esse coletivo, para que esse movimento continue existindo e funcionando por mais tempo e com maior qualidade. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento institucional, a gente está falando sobre ter clareza sobre a sua missão, fazer o seu planejamento, pensar a sua atuação na área de comunicação, né? Como que eu comunico, com quem que eu comunico, para quê, né? Em quais canais, sobre quais são as parcerias que a gente precisa ou gostaria de ter para cumprir mais a nossa missão, né, para conseguir uma gestão mais efetiva, só para citar alguns exemplos. Então, a ideia é, primeiro, fortalecer a auto-organização do coletivo, né, que ele coloque energia primeiro em si, para depois ele conseguir agir já fortalecido, né, já bem organizado. Claro que é um processo, né, mas com bastante inputs, bastante base para isso. E esse fortalecimento, então, ele é gerencial, ele é de gestão, mas ele é também político, porque os coletivos, movimentos e organizações da sociedade civil são sujeitos fundamentais para que a gente consiga realizar as transformações na sociedade, inclusive, né, alcançar aí a justiça climática. Então, entendendo esses pontos, né,
esses pontos que são importantes para nós, os coletivos e movimentos que forem, que são elegíveis, são aqueles que têm um orçamento anual de até 250 mil reais, né? Então, o orçamento do coletivo em 2023 foi de até 250 mil reais. Os coletivos e movimentos socioambientais que não possuem CNPJ, ou seja, que não têm um registro formalizado, eles também são elegíveis, né? E podem se candidatar na chamada. O que importa para nós é ter legitimidade e tempo de atuação, né, dentro do território, e que isso possa ser comprovado. Depois vocês vão entender um pouco melhor como vai ser isso quando a Mari falar dos formulários. E lembrando que cada coletivo vai poder submeter apenas um pedido de apoio, tá? Já as lideranças comunitárias, para nós, elas são muito importantes, porque elas conseguem potencializar, né, os processos de participação, de mobilização, de diálogo com a comunidade. Elas são pontes importantes para entender quais são os desafios, as dificuldades, mas também as potencialidades desses territórios. Então, para a organização e fortalecimento do território da comunidade, essas lideranças são muito importantes. E a gente trouxe também as lideranças jovens, porque as juventudes precisam estar cada vez mais envolvidas, né? E elas têm também metodologias, têm jeitos de pensar mais inovadores também, né? Eles são capazes de repente, alcançar públicos que as lideranças mais antigas, né? Com mais tempo aí de luta, talvez tenham mais dificuldade, enfim. Então, é importante, a gente gosta muito do trabalho intergeracional, né? Está dentro da educação ambiental crítica. Então, por isso que a gente traz aí que pelo menos 2 das lideranças comunitárias vão ser jovens. Então, quais são os critérios para essas lideranças? São pessoas que têm que residir nos bairros mais atingidos pela tragédia crime de fevereiro de 2023, como a Grace falou, são os bairros da Costa Sul, do município de São Sebastião. Pessoas que sejam participantes, né, de organizações, de movimentos coletivos socioambientais, preferencialmente. Tem um histórico de atuação territorial e de representação das comunidades, né? Então, precisa ter essa legitimidade enquanto liderança, né, pela comunidade. E no caso da candidatura de liderança jovem, a gente sabe que jovem começa um pouco antes, mas vai ser entre 18 e 29 anos, tá bom? Então, agora eu convido a Bianca, que vai ser a nossa gestora territorial dessa chamada, para falar. Boa noite, estão conseguindo me ouvir certinho? Boa noite a todos, a todas, a todes, bem-vindos, bem-vindos. Estou feliz de ver alguns rostinhos aqui conhecidos do território, que eu pude estar junto, dentro da militância. Então, já desejo aqui uma boa sorte nessa nova caminhada. E eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês, então, as etapas e os prazos, né, do processo seletivo dentro dessa chamada pública do Funbea, né? Então, no dia 13, né, desse mês, a gente teve aí o lançamento da chamada pública, né, que aí ela fica aberta até o dia 15 do mês que vem, 15 de julho, que a gente vai ter o encerramento da chamada, então é o prazo final para o envio da documentação e dos formulários de inscrição. Nesse período, né, nesse intervalo, até o encerramento da chamada, a gente vai ter 2 encontros, né, 2 fóruns virtuais de apoio às candidaturas, então vai ser esse espaço de diálogo, de trocas aí, né, para a gente falar sobre o processo e como a nossa equipe está podendo ajudar e contribuir nas candidaturas, né. Então, o primeiro espaço está sendo hoje, e o segundo encontro vai ser no dia 27/6, às 10 horas da manhã. Aí, dia 15, né, a gente tem o encerramento, e aí, no dia 12/8, a gente vai ter as avaliações dessas propostas, a gente tem até o dia 16 aí para fazer a seleção, né, final dos coletivos, dos movimentos, incluindo as lideranças comunitárias, né, e a juventude. No dia 19, então, a gente tem, dia 19/8, a gente tem a comunicação oficial, né, então, o resultado desse processo da seleção, e no dia 26, a gente tem a formalização, então, né, então, assinatura, através da assinatura do termo de doação junto com o Funbea, né, e aí a gente vai ter um prazo aí para as organizações, né, os coletivos,
as pessoas selecionadas estarem enviando a documentação correta, caso tenha tido algum imprevisto no meio desse tempo, né? E eu passo agora para a Mariane, que vai falar um pouquinho, então, sobre os formulários de inscrição. Obrigada, Bianca. Olá, pessoal, boa noite. Bom, antes só de passar para os formulários, né, a ideia é que a gente faça um tour virtual aqui em cada um deles, para vocês conhecerem um pouco mais o que a gente está pedindo, né, em cada linha. Só comentar que os documentos necessários, todas as informações, então, elas estão nessa página aqui do Funbeia, né, da chamada pública, e aí vocês podem acessar eles direitinho aqui. Então, eu vou iniciar, né, lembrando que para a inscrição é necessário o preenchimento desses formulários, tá? Então, o formulário da linha 1 e 2 é para movimentos e coletivos, e a linha 3 para as lideranças. Então, eu vou aqui primeiro passar pelo da linha 1 e linha 2, que é o formulário de movimentos e coletivos. Eu acho que aqui para vocês não mudou, né? Vou ter que parar aqui de compartilhar e compartilhar novamente. Só um minuto. Pronto. Agora sim. Bom, então aqui na introdução, né, a gente traz ali as informações gerais mais importantes. E aí a primeira coisa a ser preenchida é o e-mail, precisa ser um e-mail válido para poder seguir. Aí, clica no seguinte. E aí, aqui na próxima página, a gente tem a opção de inclusão. Lembrando que essa parte de inclusão é destinada às pessoas que têm dificuldade em escrever, tá? Então, se você tem dificuldade em escrever, você vai poder fazer inscrição via vídeo, até de 2 minutos, no formato de MP4, né? E você pode anexar ele aqui depois. Porém, eu vou aqui, então, né? Se eu não preciso de recurso de inclusão, eu consigo escrever. Então, eu vou aqui colocar não e clicar no seguinte. E aí, então, ele vai direcionar para as perguntas. Aqui a gente dá umas recomendações gerais, né, para as frases serem objetivas, diretas, entre outras. E aí aqui, né, se você é da linha 1 ou da linha 2, lembrando que a linha 1 é para organizações e coletivos do litoral norte como um todo, ou seja, dos 4 municípios, e a linha 2 é destinada, então, para os movimentos e coletivos da Vila Saí. Então, eu vou clicar aqui na linha 1 e seguir. Então, os primeiros dados a serem preenchidos, eles são relacionados aos dados gerais, né? Então, nome, telefone, e-mail, e aí, qual a sua relação com esse coletivo, né? Se você é um associado, um parceiro. Depois, a gente parte para os dados gerais do movimento e coletivo. Então, nome, né, como são conhecidos, a data de fundação, se são formalizados ou não, ou seja, se possuem já um CNPJ ou não. Se tiverem um CNPJ, a gente solicita o número e o endereço. Como vocês se reconhecem, né? Então, se é um movimento socioambiental, um coletivo, uma cooperativa. Site e redes sociais, e-mail, se houver, né? Então, formal aí do coletivo. E aí, depois, a gente parte para a seção de um responsável, né? Um responsável por esse coletivo ou movimento. Então, a gente também pede os dados gerais desse representante, nome, endereço, telefone e e-mail. Depois, a gente vai aí para uma seção de estrutura da organização. Então, se vocês se reúnem presencialmente, se sim, né, em qual local, se é uma sede própria, alugada, enfim.
Qual o principal meio de transporte para a realização das ações? Né? Se existe aí carro próprio, se vocês vão de ônibus. O movimento, se ele tem acesso a equipamentos de trabalho, então se possuem computadores, telefones, se possuem acesso à internet. Depois a gente já vai para uma seção de governança e equipe, né? Então entender melhor aí como que né, o movimento está organizado. Quantos integrantes possuem o movimento no total? Qual o perfil dessas pessoas, né? Então, são ativistas, são estudantes. Aí a gente pede aqui também, né, para entender um pouco da diversidade. Quantidade de membros por gênero, né? Lembrando aqui, a gente coloca entre parênteses os gêneros. E também raça ou cor, colocando aqui entre parênteses as que estão em legislação, né? E aí é importante que vocês coloquem a quantidade por gênero e a quantidade por raça ou cor. O movimento possui um contador, né, um escritório de contabilidade? E se sim, se esse trabalho vocês pagam por ele ou se é algum parceiro, um voluntário, né? Se o movimento ou coletivo possui colaboradores remunerados, e se sim, quantos são? Qual o tipo dessa relação de trabalho, né? Se são pessoas ali jurídicas, né? Um MEI, ou se são ali com carteira de trabalho assinada mesmo. E quantos membros são voluntários? Depois, aí, a gente já passa por uma parte de propósito e histórico. Então, contar a história um pouco do movimento, por que ele foi criado, qual que é a missão ou propósito de vocês, né? Quais são os temas que atuam? Lembrando que aqui você pode selecionar mais de um. Aí contar um pouco para a gente quais as principais ações que esse movimento coletivo realiza. E quais delas, né, e se realizam ações relacionadas com adaptação e justiça climática. Aqui, quais municípios esse movimento atua, também pode selecionar mais de um. Quais bairros ou comunidades que atuam? Quais são os públicos envolvidos nas ações, diretamente, né? Se o movimento atua em processo colaborativo com outros movimentos, se sim, como que se dá essa colaboração, né? Se possuem parcerias e quais são essas parcerias? Se o movimento ele atua aí, né, em conselhos, grupos, comitês da região, se sim, quais são eles? Se o movimento faz parte de alguma rede e quais são elas? Se o movimento recebe apoio de outras organizações e quais são os tipos de apoio recebidos, né? Então, doações de empresas, de pessoas físicas. Contar um pouco para a gente pede que conte um pouco para a gente, né? Como tem sido o processo de apoio e quem são os apoiadores. Além disso, a gente pede também como o movimento, o coletivo socioambiental atua com a educação ambiental climática, né? Então, se você atua, conta um pouco para a gente como. Aqui a gente coloca uma pergunta que é relacionada às diretrizes de educação ambiental climática. Essas diretrizes foram construídas pelo Fundeia, né, junto aí a outros parceiros. Aqui é um hiperlink, então se você clicar em cima, ele direciona para quais são essas diretrizes. E aí você consegue ver ali se tem alguma delas que tem sintonia com o trabalho de vocês. E aí, se tiver, vocês escreverem aqui um pouquinho, né, o porquê que está relacionado. Bom, aqui a gente pergunta também sobre desafios, né, se vocês possuem desafios e quais são eles, e quais estratégias vocês usam para enfrentar esses desafios. Depois a gente parte para uma sessão de motivação, querendo entender, então, por que vocês
querem participar dessa chamada pública, né? Qual a transformação que vocês querem realizar no território ou comunidade? O que vocês esperam, né, melhorar e potencializar dentro aí da instituição, né, aí com o processo de desenvolvimento institucional. Se existe algum risco de não conseguirem participar de todo o processo, quais seriam esses riscos, né, se vocês já identificarem, e o que pode ser feito para minimizar eles. Depois, a gente já parte aí para a sessão final, que é o anexo dos documentos. Então, aqui a gente também tem um hiperlink, lembrando que os documentos necessários para serem anexados estão no tópico 3 da chamada pública lá no site. E aqui, quando você clica, eu vou tentar clicar, vamos ver se foi. Aqui, então, aparece para você anexar, né? Você pode anexar tanto do Drive, né, da nuvem, como do próprio, diretamente do computador. E aí, o final aqui é uma declaração de privacidade, né? Porque vocês vão estar preenchendo aqui dados pessoais, enfim, e aí a gente também não se compromete em não disponibilizar esses dados aí, não divulgar esses dados para outros espaços ou atividades. Então, se vocês estiverem de acordo, clicar aqui, enviar, e aí a sua inscrição já está automaticamente realizada. Vou parar aqui a partilha para ir para o outro formulário, então. Bom, agora a gente vai para o formulário da linha 3, que é o formulário das lideranças comunitárias e jovens. Então, a gente vai fazer esse tour também para vocês conseguirem visualizar um pouco do que a gente pede aqui, né? Então, o começo é igual ao anterior, né? E-mail, um e-mail válido. Clique em seguinte. Aqui ele pede para você se identificar. Então, você é uma liderança comunitária ou você quer se inscrever enquanto liderança jovem? Lembrando da faixa etária de 18 a 29 anos, né? Aqui tem uma declaração de relação com o movimento comunitário. Então, lá na chamada pública, né, na seção de lideranças, a gente tem um link também que vai para um modelo dessa declaração que pode ser preenchido, né? Aí você salva no computador e aí mais para frente, lá na seção de anexar os documentos, você vai anexar aqui também. Então, seguinte, aqui também a gente tem a parte de inclusão, né? Então, se você tem dificuldade com escrita, você precisa do recurso de inclusão. Se você consegue escrever normalmente, você não precisa. Então, é o seguinte. Bom, então aqui dados gerais também da pessoa, né? Cadastrais, nome, idade, telefone, e-mail. Aqui a gente pergunta com qual gênero a pessoa se identifica, como você se autodeclara, né, em relação à raça ou cor. Se você se identifica enquanto uma pessoa LGBTQI AP+, se você se identifica enquanto uma pessoa com deficiência, e se sim, qual é a deficiência? Qual movimento coletivo ou comunidade que você representa? Há quanto tempo você atua junto a eles? Quantas pessoas moram com você? E aí, incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos. Se a casa onde você mora é própria, alugada. Sua casa, onde ela está localizada, né? Se é uma zona rural, urbana, é uma comunidade, terra indígena. O nível de escolaridade. E aí, se você teve que parar os estudos, né, por algum motivo, contar um pouco para a gente o porquê você precisou parar. Somando aí a renda das pessoas que moram com você, então, né, a gente pergunta qual a renda familiar mensal somada, pensando aí no salário mínimo, né, como base. No que você trabalha atualmente,
quantas horas semanais você trabalha, com qual idade você começou a trabalhar, qual o seu principal meio de transporte, quais são os trabalhos que você realiza aí, né, no seu coletivo, movimento ou comunidade, qual a sua dedicação em horas para as ações do coletivo, movimento ou comunidade, né? Então, quantas horas você consegue dedicar a isso? A gente pergunta aqui o que é mudança climática para você. Se você tem percebido aí consequências, né, das mudanças climáticas na sua comunidade, e se sim, contar como, né, você percebeu isso e quais são elas. Quais são as ações que você realiza relacionadas às questões climáticas? Se você realiza, então, contar um pouco também para a gente quais são elas. Para você, qual a importância da realização de um apoio a lideranças locais, né? O que isso vai permitir você fazer? O que você vai conseguir fortalecer na sua comunidade com isso? E aí a gente já parte também para a finalização, que é a mesma do formulário anterior, né? Então, aqui o hiperlink que vai enviar você ali para a parte da documentação necessária que você precisa anexar aqui. Aqui também a parte do anexo, né? De anexar os documentos necessários e a declaração de privacidade. Está de acordo? Enviar, e aí, então, a inscrição também está realizada. Bom, então é um pouco isso, assim, do que a gente pede para você de informação, né? E aí agora, então, eu gostaria de, né, a gente só ficou falando aqui até agora, então fazer aqui então uma rodada, né, do diálogo, ouvir um pouco se vocês têm alguma pergunta, se está tudo claro, fazer essa rodada aqui de dúvidas. No chat, meninas, tem alguma coisa? Não consegui ver. Acho que não. Não, Mari, a gente não tem dúvidas pelo chat por enquanto. Ok. O orgânico solidário. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Davi, eu sou um dos fundadores do Orgânico Solidário. A gente tem uma relação afetiva e muito próxima com o Litoral Norte, que é um dos nossos fundadores, o Aziz, e não conseguiu participar desse dia de hoje, é morador do Litoral Norte. A gente teve uma atuação muito presente logo dos acontecimentos da tragédia crime, levando semanalmente cestas de alimentos frescos, frutas, legumes e verduras da produção agroecológica e orgânica da região do Cinturão Verde, da região de São Paulo, para famílias na Vila do Saí, Boiçucanga, Topolândia, Juqueí, e inclusive na aldeia Rio Silveira, em Boracéia, para a qual a gente, com esforço, apoio de doações, vinculados e com apoio de outras organizações, se mobilizou e fez chegar mais de 6 mil cestas, complementando mais de 90 mil refeições para pelo menos 400 a 500 famílias que, de maneira recorrente, durante alguns meses, entre maio, julho, até dezembro de 2023, receberam esses alimentos. Tudo isso para dizer que o nosso interesse e desejo de alguma forma, poder continuar atuando no litoral norte de São Paulo é grande, mas para isso a gente precisa de apoio e o edital nos chama a atenção como uma possibilidade nesse sentido, porque é uma organização que, apesar dos números dos quais a gente se orgulha muito e sente que são grandiosas, é uma organização pequena, de trabalho voluntário, uma organização sem fins lucrativos e
e que precisa de apoio institucional para continuar existindo e para se desenvolver. E eu tenho uma pergunta que é justamente relacionada à pauta, ao tópico, perdão, critério orçamento institucional. Para mim fica a dúvida o que o Umbeia entende por orçamento institucional. Se é quanto a organização tem de custos institucionais para se manter, se é quanto doações a organização recebe, esse é um critério. E outro, aproveito para já incluir as duas perguntas na mesma fala, o tópico sede da organização, porque nós somos uma organização que com sede virtual, né? E temos essa situação de atuação no litoral, essa relação de haver atuado e de um dos nossos fundadores ser morador do litoral, mas fico em dúvida se o critério sede de alguma forma nos restringiria. É isso. Essa é a minha dúvida. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Posso interagir em relação a essa questão orçamentária? Desculpa, mas como é teu nome? Davi. Davi, orçamento é bem ligado mesmo à questão, questão fiscal, legal. Antes eu queria entender, talvez vocês não tenham CNPJ, ou vocês têm, porque eu fiquei um pouco, pelas suas perguntas, eu fiquei um pouco na dúvida disso. Porque aí são duas formas, né? São dois critérios. Se for com CNPJ, é o critério contábil. Então, qual é o orçamento apresentado, né, documentado, em termos contábeis daquela organização. Se é sem CNPJ, você já entra num outro filtro, né, em outros critérios. Então, a questão, você não vai ter uma contabilidade fiscal, né? Então, você cai desse critério. Então, assim, se eu já respondi a isso, né? Se você tem ou não CNPJ, é contábil ou não. Então, ele fica prioritariamente para quem tem CNPJ. E aí, a contabilidade ali vai estar, são suas receitas, né, suas receitas e despesas. E em relação à segunda questão, a questão da sede, ela não é excludente. O critério é de intervenção e no território. Mas é importante, isso a gente vai, você vai ver que ao desenvolver a sua missão, né, o seu trabalho ali, ele precisa estar enraizado no território. Né? Prioritariamente, são movimentos que estão no território, não de forma pontual, e nem em função de um processo emergencial. Mas se o território tem um laço que construiu uma história aqui que a gente, né, que essa comissão de avaliação vai entender que esse movimento precisa ser fortalecido, inclusive para se enraizar, né, para se fortalecer no território do litoral norte, então não é uma excludente a sede. Agora, né, enfim, vai ter que ser analisado caso a caso, porque na sua fala, inclusive, não deu para a gente compreender se teria sede legal em outro lugar, né, se tem CNPJ, essas questões. Obrigado, tá esclarecido, e para esclarecer a ambiguidade da minha fala, é que o nosso CNPJ é muito novo, está em processo de... Hoje a gente teve uma confirmação de um passo importante, então realmente, penso eu que no momento que a gente for se inscrever, nós teremos sim o CNPJ, a sede, então queria já entender para nos preparar nesse sentido, mas é isso, é um CNPJ novinho em folha. Obrigada, Davi. Agora, a Silvia. Boa noite, pessoal. Eu sou Silvia Regina. Eu já me identifiquei um pouquinho lá no chat. Eu sou membro fundadora da ACAJU, que é a Associação Caiçara Juqueriquerê. Sou caiçara ali da beira do rio, por isso que eu falo que eu sou caiçara do Rio Juqueriquerê, porque eu nasci de parteira. Eu ainda era da época que nascia de parteira, né? Por isso que o rio, para mim, é muito importante. E atualmente a CAJU existe formalmente desde 2000,
a gente atuando com educação ambiental, né, com mutirões, com palestras, com organização de exposições, várias questões ligadas principalmente à cultura caiçara e a questão da proteção, né, do litoral como um todo, mas em especial do Rio Juquiriquerê, que abarca ali quatro bairros. Então, ali, vamos dizer, é o foco direto, né, primário da nossa atuação. Então, eu queria fazer algumas perguntas, porque lá no formulário a gente não tem que encaminhar projeto, né? E nós temos projeto que, de fato, nós precisamos de apoio para, vamos dizer, de apoio faz muito tempo que a gente precisa de apoio para colocá-lo, né, para ampliá-lo e não ser tão mínimo a atuação dele por falta de recursos mesmo, né? Então, eu queria perguntar lá nessa questão do projeto, como que vai ser avaliado? E aí entra com relação ao montante mesmo. O quanto, eu vi lá a porcentagem, quem tem CNPJ é até tanto, e quem não tem, né, é um outro valor. Então, eu queria saber como que isso vai ser avaliado. Se a gente não apresentou um projeto, que geralmente no edital a gente apresenta projeto, planilha, né, do que a gente vai. Então, isso não ficou claro lá, né? Apesar que eu considero esse tipo de edital assim muito interessante, mais acessível, principalmente para as organizações que, né, ainda não têm, não são grandes e não são organizações profissionais, embora dentro dela tenham muitas pessoas capacitadas, né? Então, eu queria ver isso e eu queria saber também como que será a prestação de contas, né? Por exemplo, nós, né? Um exemplo rápido que até a Semiramis falou com relação ao Davi, né? Nós, por exemplo, temos um contador que faz, por exemplo, o imposto da Caju, algumas coisas pontuais, né? A gente acaba pagando para ele. Então, nesse caso, obviamente, que se a gente tem recurso, se a gente pode pagá-lo assim para fazer as outras, como tem documento aqui que vocês estão pedindo para quem tem CNPJ, alguns a gente pode conseguir claramente pela internet, mas outro é ele que vai nos auxiliar para conseguir. Então, eu queria ver como que fica essa questão da prestação de contas, junto com aquelas outras perguntas, né? Como que fica a questão orçamentária decidida para, por exemplo, pode ser 2 projetos? Não sei, né? Porque não fica claro o projeto que a gente apresenta, fica clara a atuação, o foco principal que vocês estão dando, né? Que eu acho que a Caju entra dentro disso. Então, eu penso que é isso. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas qualquer coisa eu posso deixá-la mais clara. Não, tá perfeito, Silvia, ficou claro sim. Bom, a intenção mesmo dessa chamada não é apoiar um projeto diretamente, e sim a instituição. Então, aqui a gente apoiaria a Caju, o desenvolvimento de vocês institucionalmente. Então, né, o fortalecimento de vocês, e aí dentro desse processo formativo, a gente construiria junto esse projeto que você gostaria de financiar aí com recurso recebido, né? Então, ali também ancorado nos princípios da justiça climática, que é a linha do edital, da chamada pública, né? Então, assim, isso seria construído junto no processo formativo. Então, é por isso que a gente não pede projetos agora. A gente pede apenas a comprovação do que você, né, do que vocês realizam mesmo, enquanto instituição no território, na comunidade de vocês, né? E aí, fortalecendo a instituição,
organizando aí juntos um projeto destinado aí, né, à justiça climática. Isso para nós, né, aí na nossa linha de atuação, garante que vocês tenham a continuidade, né, no território, que outros recursos, vocês consigam captar outros recursos, né, então desenvolver institucionalmente é muito importante, mais do que apoiar somente um projeto, né, então, com relação à prestação de contas, ela também será feita aí junto nesse processo de formação, junto às mentorias, né? Dentro dessas mentorias, então, vai ter esse auxílio de como prestar contas, né? A gente tem alguns modelos básicos ali de como prestar contas, então, isso também vai ser ali desenvolvido junto às mentorias, né? Então, não precisa se preocupar com isso agora no momento. E também, assim como a chamada pública, a gente tenta facilitar ao máximo a prestação de contas. Só uma complementação importante, Mari, que é bem a perspectiva da filantropia comunitária, que é a doação de confiança, né? Então, entender que nós confiamos em vocês e que vocês confiem na gente, né? A base da relação tem que ser a confiança e o diálogo. Esse é o princípio. E também, por não ser o foco no projeto, mas no coletivo, no movimento, na organização, que tem todas aquelas perguntas no formulário, para que a gente possa, de fato, conhecer vocês, né? Conhecer vocês, como vocês estão funcionando, quem que é, o território, a motivação. E é nessa linha mesmo que a Mari comentou, né? A gente acredita que o financiamento de projetos dá um fôlego, mas ele acaba. Então, como que a gente fortalece a instituição para que ela forte, consiga mobilizar também outros recursos, né? Então, como o Davi mesmo trouxe, aqui é quase todo mundo voluntário, né? Como que a gente remunera essas pessoas, né? Como que a gente dá um salto mesmo de qualidade? Então, por isso que a gente traz muito forte a perspectiva do desenvolvimento institucional, né? E como a Mari colocou muito bem, tem esse pano de fundo que a gente vai estar atuando para fortalecer os coletivos e as comunidades e territórios pela justiça climática, que é algo super importante. Mas, hoje é só o começo, né, dessa jornada, e aí é isso, com as mentorias, por isso que a gente traz a mentorias, por isso que a gente traz a formação, né, porque a gente vai com vocês, como disse a Semiramis, tá bom? Antes de passar a palavra para o Cosme, e eu vi que a Carla também acabou de levantar a mão, eu vi também que tem algumas perguntas no chat aqui, né? A Tawane perguntou que o movimento, o coletivo que ela atua, ele não é diretamente um movimento socioambiental, né? Ele é um coletivo cultural, mas que atua com pautas socioambientais, se isso é elegível ou não. E a resposta é que sim, Tawane. O importante é a atuação com a pauta socioambiental, né? Então, você é um coletivo cultural, mas que atua com pautas socioambientais, então, sim, é elegível. Mari, posso te complementar de novo? Pode, claro. Vou te interromper. E aí, gente, vocês têm que trazer isso dentro do formulário da resposta de vocês. Lembrando, mais uma vez, que a gente tem também esse panorama da justiça climática e da educação climática. Então, vocês vão ter que dar uma olhadinha lá nas diretrizes, ver em quais vocês se enxergam ou não, fazer esse exercício. Então, a gente é um coletivo cultural, mas como que a gente trabalha essa pauta socioambiental? O que isso traz, né, de justiça climática? Como que a gente pode trabalhar a justiça climática a partir disso? Boa, e ali também, nos documentos que a gente pede para vocês anexarem dentro do formulário, né, a gente pede também um portfólio com fotos, né, com as ações do coletivo. Então, aqui seria interessante você anexar as ações voltadas aí para a pauta socioambiental, né, como comprovação. Então, agora, passar para o Cosme e depois para a Carla. Boa noite, Mariana. Boa noite, Samires. Obrigado pelo convite, né? Vou pedir desculpa, né, Grace, porque eu não sei mexer nesse negócio de internet aqui, né? Eu faço parte do movimento, né?
estou aqui ajudando o pessoal, estou com o companheiro Nego Léo, e hoje eu convidei o Mariano, o pessoal lá de Ubatuba, né, do Morro do Fórum, né, que está sofrendo terrivelmente, né, foram removidos, né, desde dezembro, que eles foram removidos das suas casas, com a falsa discussão de ser área de risco, né, e nós estamos aglutinando o pessoal lá de Ubatuba, né, principalmente, a gente vai acompanhar o pessoal do Folha Seca, né, é aquela situação dramática lá que não tem ponte nem para chegar na sua casa. Então, um pouco isso, apresentar eles aí, é a primeira vez, chamei eles agora, Mariane e Gemires, tá? É só um pouco para a gente apresentar, e muito obrigado pelo apoio, porque o fortalecimento é fundamental. Foi assim que a gente pode, né? Eu pude trazer a Márcia, eu pude trazer mais pessoas, e nós vamos, igual diz lá, né? Nós vamos nos aquilombando, né? Nós vamos se juntando para o bem comum, né? Porque a tragédia climática não vai ser fácil, não está fácil, e a tendência, né, é piorar. Vídeo Porto Alegre voltou de novo a encher tudo de novo, né? Muito obrigado pela existência, todos nós estamos aqui na luta. Obrigada, Cosme, pela apresentação aí do pessoal. Então, vou passar para a Carla. Na verdade, deixa eu só, que eu tenho dois. Só por um mudo aqui. Eu fiquei mais curiosa sobre como vai ser essa mentoria. Então, vocês vão estar depois ensinando a buscar mais recursos para outros projetos, veio decorrente da pergunta feita por alguma colega aí anterior. E se tiver mais de uma pessoa, de duas pessoas interessadas em participar da mentoria, né, da instituição, vai ser aberto, então vamos supor, a gente tem um grupo de 4, 5 pessoas, todas elas vão poder participar, é mais curiosidade mesmo. Obrigada, Carla. Risa, quer responder essa? Posso responder. Que bom, né, que já estão animados para ter até mais gente participando dos processos. A gente gosta disso. Então, a mentoria é para o coletivo e para o movimento, né? A formação já é um processo mais voltado para duas pessoas, até porque, né, ela vai exigir esse comprometimento, vai ter uma continuidade. Então, ter pelo menos essas duas pessoas é indicado. Agora, a mentoria, a gente acredita que sim, porque é para vocês, né? Então, precisa pensar mesmo aí o desenvolvimento de vocês, né? Então, acho que é isso. Não sei se a Semiramis gostaria de complementar. Sim, aí essas questões de captação, né, de recursos, vai ser dentro da parte ali da comunidade de aprendizagem, que é como a gente chama, esse processo formativo mais amplo aí, né, onde estarão esses dois membros, porque isso entra ali também dentro de um desenvolvimento institucional, né, ali a busca de estratégias. Então, vai ser dentro desse processo formativo e não dentro da mentoria, né? A mentoria é mais ali para desenvolver as atividades necessárias, enfim, né? O que trouxer ali do processo formativo. Não sei se alguém quer me complementar. A mentoria vai ajudar a materializar, né? Então, o que está sendo visto, dialogado na formação, como que está sendo para vocês esse processo, as reflexões que trazem, como isso pode ser materializado na realidade aí do coletivo e do movimento. Então, aí, nesse momento, pode ser um momento interessante ter mais pessoas participando. Quem está na formação pode fazer a ponte, né? Contar o que foi, os aprendizados, as reflexões, e aí nas mentorias vai tendo essa construção também. E aí, só lembrando, né, da minha fala, né, a gente está trabalhando também com uma outra perspectiva de desenvolvimento institucional, que não é aquela tão conservadora, né, então, claro, recursos são importantes, mas a gente vai ter um olhar mais abrangente aí no que diz respeito ao desenvolvimento institucional, tá bom? Posso, acho que só fazer uma complementação, não é uma complementação, né, mas seguir nesse raciocínio, talvez clareie um pouco, também ajude a clarear a todos o processo da chamada pública, porque ela é uma chamada diferenciada, muito do que a Silvia trouxe, né? Não é um projeto específico. Então, assim, esse nosso processo, nós queremos selecionar, porque
né? Acreditamos que vai haver uma seleção, acho que é um processo, não é o ideal, a gente queria ter para todos, né, os movimentos e coletivos, mas pelo que a gente já trabalha no Litoral Norte, por mapeamentos anteriores, a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo, então não vai ter como, mas esses apoiados, né, esses grupos que venham, e que estejam conosco, esse processo que a gente passa, que depois a Isa pode contar um pouco, mas, né, a gente inicia ele em agosto e vamos até aí, esse segundo semestre, né, vamos até dezembro, que a gente chama de comunidade de aprendizagem, como a Mari trouxe, é um processo de escuta em rede e de construção do uso do recurso por cada um dos movimentos, dos coletivos ou da organização, mas de forma coordenada para o território. Então, esse é o propósito, né? A gente já não pede algo pronto. Nós estamos prontos a construir com. Quando a gente fala filantropia comunitária, é fazer com, não para. Isso tem que se reverter na estratégia, né? Isso tem que se reverter na prática da nossa atuação. Então, nós não estamos pedindo para os movimentos, apresentar projeto, né? Já vinha, às vezes a gente sabe, porque nós também mobilizamos recursos, né? Você tem todo uma energia, né? Que é importante, muitas vezes, e eu acho que projeto a gente tem que aprender a escrever, mas aqui essa chamada é para a gente vir para fazer um momento de fortalecimento mesmo de cada grupo. Então, vai ser um momento de parar um pouco para pensar onde estamos, qual é a nossa missão, quais os nossos desafios, quais os nossos conflitos, quais nossas dores, né? E como é um processo de uma comunidade de aprendizagem, esses cruzamentos entre as dores e entre, né, as potências dos movimentos, dos aprendizados, é que vai dar essa riqueza. E a partir daí, né, a ideia é que, claro, aí tem que ter uma materialidade, tá bom? Então, o recurso, eu sou uma organização, estou aqui um apoiado, o que eu vou fazer com 50 mil? Então, você tem uma mentoria para ajudar, junto com o processo de formação, você está em diálogo com outros. Então, nós estamos apostando que esse processo, que é um recurso interessante aqui para o Litoral Norte, né, o valor total da chamada é de R$822 mil, e que ele ganhe potência, né, porque nós teremos esse espaço de construir de forma dialógica, como a Isabela falou, dentro na perspectiva da confiança, né, e aí se materializam as intervenções. As intervenções, então, elas vão se iniciar a partir de 2025, a gente tem ali, né, final do ano, fizemos esse processo ao repasse do recurso e iniciam-se essas intervenções que elas podem ser, e é isso que a gente está buscando que os movimentos queiram, que possam ser de próprio fortalecimento, né? Então, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa aprender a escrever projetos, a gente precisa... O que a gente precisa? Né? Eu acho que é isso que a chamada disponibiliza, uma escuta genuína dos desafios, das demandas, né? E das oportunidades. Assim como o desejo de intervir é o que nos move, né? É o que move as organizações da sociedade civil. Então, também vai estar implícito nessa construção intervenções no território. Isso é fundamental para a gente existir. Então, uma coisa não limita a outra, mas não é uma abertura, né? Há uma abertura para a gente conectar de forma também conjunta, vários movimentos aí, o melhor para o território, mas pensando em cada movimento, porque senão a gente só olha para a luta, né? Eu acho que a gente precisa se fortalecer. Isso a gente considera uma medida estruturante, né? Para que um passo importante para ficar forte para a continuidade. Obrigada, Semiramis. Agora passar para o Anderson, que é o apoio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou dar a voz à Regina, que é aqui do Bacarirá. Por favor, Regina. Obrigada. Boa noite a todos. Fala um pouquinho mais alto. Uma grande alegria também, né? A gente vê o coletivo aqui do litoral, né? Um trabalho que a gente espera que cresça com vocês, que o BEA consiga alcançar, né, o objetivo da gente melhorar esse tratamento da questão social, ambiental e cultural, que é, assim, tenho dedicado desde que cheguei aqui, eu cheguei aqui em
final dos anos 70, em 78, junto com o Friedrich, que é o meu marido, nós temos uma área ambiental, e logo, logo estamos fazendo aí nossos 50 anos, e essa área ambiental a gente já vem trabalhando, mesmo com a prefeitura, com o coletivo, com a escola local, a gente tem uma árvore maravilhosa, que ficou referência aqui. Que é a maior árvore da região. Que é né? considerada a maior árvore, a sapopemba, uma isloânia, que é bastante visitada. Recebemos agora aqui dois personagens incríveis, fotógrafos que vieram reverenciá-la. Enfim, e nós temos, assim, quer dizer, eu já tive um espaço cultural, uma rádio comunitária, isso em 97, e isso perdurou até 2002, esse movimento, com essa rádio comunitária, bastante envolvimento com música, cultura e ambiente, que era essa fusão, né, que a gente trazia. Eu estou na cota 26, eu estou bem aqui dentro da Mata Atlântica, né? A minha área fica bem para dentro, estou na orla marítima, estou dentro e fazemos divisa com o Parque Estadual da Serra do Mar. Nós participamos da formação do Parque Estadual da Serra do Mar, e desde lá, agora tivemos reconhecimento público da prefeitura, da nossa área, como área de APP, e está, felizmente, porque vivíamos taxados com um imposto de territorial urbano, mas conseguimos provar, num processo caro, complicado, conseguimos provar, então, que a nossa área é uma APP reconhecida, né? Vamos pagar logo o imposto sobre o que a gente tem construído, que é mínimo. A gente tem aqui somente o prédio onde a gente desenvolve um turismo consciente, né? Com yoga, alimentação natural. Temos alguns projetos também de cozinha política, que trata de alimentação saudável, sem veneno, né? Organizando essa alimentação aqui. Envolvimento da escola, O envolvimento da escola, a gente trabalhou o ano passado bastante com as escolas da região, Raízes, com o coletivo UNA, e junto com os professores também. Ou seja, a gente quer colocar mais e mais essa reserva em contato com as pessoas. A gente quer fazer mais eventos, né, relacionados com a floresta mesmo, ou seja, abraçar a árvore, né, que é uma coisa tão linda que é abraçar árvores, né? É um movimento tão bonito, conhecer, andar pela trilha da Mata Atlântica, cachoeira, e conhecer as espécies todas que ainda a gente está conseguindo preservar aqui. Então, essa que é a proposta, né, do Espaço Bacarirá, do Espaço Cultural Bacarirá. O meu CNPJ é um CNPJ de empresária, né? Eu não tenho um CNPJ assim, dessa participação desse coletivo, mas é um trabalho bastante reconhecido aqui na nossa região, nosso trabalho, não só de preservação, mas de ação cultural também, junto ao turismo e tudo isso. Então, eu vejo com muita satisfação, né? Eu conheço aqui o Negro Léo, conheço as pessoas daqui, pessoas do coletivo UNA que também estão aqui, e eu acho que felizmente, eu espero que todos nós tenhamos essa condição de estar melhorando essa condição, que é bem difícil, né? Conseguir ônibus, trazer as crianças, e as pessoas, às vezes, são voluntários que não ganham absolutamente nada, né? Perdem horas de trabalho sem remuneração, né? Ou não conseguem mesmo ser remunerados por essas atividades, né? São atividades, assim, parecem ainda, apesar da urgência climática, do antropoceno, né? De todas essas coisas que a gente já está sabendo que está acontecendo, e a gente ainda sabe que há uma retenção de recursos e as pessoas não têm dinheiro para... Então, se o Bacarirá tiver uma ajuda, um auxílio, onde a gente pode... É óbvio que nós vamos trabalhar com as escolas, que é isso que a gente quer, né? Trabalhar com as escolas e trabalhar com educação ambiental e com educação sociocultural também, né?
Agradeço muito a todos. Qual era o lema que você usava? A gente usava um lema na rádio, era turistas, migrantes, caiçaras, qual o caminho? Massa. Legal, Regina. Muito obrigada aí pela sua exposição. Vocês têm alguma dúvida com relação a... Eu acho que não, eu acho que eu entendi, que é com CNPJ, sem CNPJ, né? E como vocês vão fazer, então, esse acompanhamento, né? Parece que é local, né? Vocês estarão acompanhando no local, né? Ou talvez por um site onde haverá essa distribuição. Inclusive, nós podemos disponibilizar o nosso espaço para reuniões, para eventos do Fumbé. Nós temos um espaço muito bem estruturado aqui no setor de Cambori. Sim, a Conexão foi um antigo albergue da juventude também, e a gente começou como albergue. Então, acomoda bem, 40 pessoas, tem café da manhã, alimentação saudável, é tudo vegano, né, gente? Aqui é 100% vegan, e essa que é a bandeira que a gente está levando, né, para esses milênios aí. Quem sabe a gente consegue mudar o mundo, né? Legal, Regina, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Gente, só atentar aqui que o nosso limite de horário é às 8h30, né? Então, a gente tem aqui inscrita Natália e Juliana, e aí, então, eu queria passar para elas se vocês têm alguma dúvida com relação à chamada. Eu acho que primeiro está a Natália, deixa eu confirmar. Isso, Natália e depois a Juliana. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Natália, né, me apresentar rapidinho. Hoje eu estou representando o coletivo Reúna, lá da Barra do Una, né, da Escola Municipal Sebastiana. Eu sou idealizadora do coletivo Reúna, a gente começou a trabalhar lá ano passado com as crianças da escola. A Escola Sebastiana é uma escola que, na verdade, ela não tem prédio, né, próprio. A gente atua dentro do prédio do Estado. A gente atua com crianças de Juqueí, né, atende Juqueí, Boracé, Abras do Una, Sítio Velho, diversas comunidades, né, que estão aí, né, escondidinhas às vezes aqui, né, e que grande parte da população nem conhece. Com a tragédia, a gente também expandiu essa área de atuação, né, então a gente dobrou a quantidade de alunos, e hoje a gente está atuando, né, está recebendo gente tanto da Vila Açaí como também da Baleia Verde, né, então aumentou bastante, né. A Regina até estava falando, né, no passado a gente fez uma vivência com eles de alimentação saudável, mas, enfim, né, cumprimentar também todo mundo que está aqui hoje, né, que eu vejo isso como uma rede também, da gente estar se apresentando, né. Aqui eu conheço alguns aqui, né, que eu faço parte da capoeira também. E minha pergunta é em relação ainda ao orçamento, né, porque na chamada vocês falam que vocês vão... Uma dos critérios de elegibilidade vai ser orçamentos de até 250 mil em 2023, mas isso não precisa ser apresentado, né, porque isso ficou, eu acho que um pouco no ar para mim, assim, a gente não precisa apresentar, então, números, ou precisa, já que tem esse limite, né, orçamentário em relação ao ano passado. Obrigada. Obrigada, Natália. Bom, se você... é só um critério de elegibilidade... Meu Deus, é difícil essa palavra mesmo. Bom, mas enfim, a intenção é que, se você é uma instituição que possui um CNPJ, e se você teve um balanço orçamentário aí no ano de 2023 até 250 mil, então, ok, você pode se inscrever, né? A intenção é que a gente não quer fortalecer instituições que necessitam ser fortalecidas, né? Então, assim, grandes instituições que possuem um orçamento já amplo,
né? Ela não entra aqui como uma organização que a gente considera de base, entendeu? Uma organização que precisa ser fortalecida com apoio financeiro, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Ali a gente não tem um lugar, nenhum documento que você tenha que colocar, né, inserir ali, anexar na proposta. Se você tem qual que é o seu orçamento anual, né? A gente não pede, a gente só pede ali um CNPJ, um estatuto, se você tem mesmo um CNPJ, né? Se você já não tem um CNPJ, aí já esse critério já cai por terra, né? Se Posso a só primeira pegar no gancho que eu estava, aproveitar que eu estava com a fala? Outra coisa que eu fiquei um pouco em dúvida é na hora de responder sobre equipamentos, né? Que vocês perguntam se a gente tem acesso ao computador, essas coisas. E assim, a gente tem uma situação na escola que assim, nem a escola é nossa. Então, assim, isso é muito subjetivo, né? Porque o acesso ao computador, ele é quando tem um computador para eu acessar, né? Da escola, que não é necessariamente do coletivo, né? Então, eu fico na dúvida se eu coloco sim ou não, porque normalmente eu até empresto o meu computador para as crianças usarem, né? E daí, tipo, celular, essas coisas, normalmente eu uso o meu, porque o computador da escola, o que a gente tem, às vezes tem um professor usando, né, a gente nem tem sala, é a sala emprestada, então, eu queria entender isso também, se eu coloco lá sim ou não, né, em relação a isso. Então, aí, se nesse caso, né, Natália, se o equipamento é da escola e não do movimento, então aí você coloca não, né, porque de fato não é de vocês. Aí você responde não nessa questão. Tá bom, gente, obrigada. Eu vi que a Bianca está com a mão levantada, você quer me complementar? Não, eu tinha baixado, Mário, porque eu ia falar que essa reflexão sobre os equipamentos, né, seria importante identificar se vocês vão ter condição, né, de acessar a comunidade de aprendizagem, mentorias, porque o nosso processo, uma parte será virtual. Então, é muito importante que quem se inscreva tenha condições de acompanhar esses processos, porque pode ser que você não tenha acesso, né, não tenha um computador, não tenha acesso à internet, provavelmente sua participação seria prejudicada ao longo do processo. Então, acho que quando é bom refletir também sobre isso. Ah, não, isso a gente sempre dá um jeito, tem como participar. Beleza, Natália, obrigada. Agora, a Juliana, qual a sua dúvida? Não, na verdade, infelizmente, por causa do meu trabalho, eu acabei entrando tarde, né? Acabei entrando era umas 7h10, mais ou menos. Eu acho que eu entendi bem o escopo, assim, do programa, né? Que é exatamente dar base estrutural para a entidade se desenvolver, né? Na área de educação ambiental e justiça climática. Eu até tinha entrado pensando, eu sou do Tamoio de Ubatuba e da Associação do Perequiaçu. Eu entrei pensando no Tamoio e agora eu estou pensando na associação, na verdade, porque nós temos uma ideia, né, que não é um projeto, porque ninguém sabe escrever projeto, ninguém sabe, essa parte mesmo estrutural, a gente teve umas 3 reuniões que a gente tem ideias de fazer ilhas verdes no bairro, de não sei o quê, e não temos esse know-how de por onde a gente começa, sabe? A gente tem até um projeto que o nosso presidente também é o presidente não é mais, né? Mas ele participa do Instituto, é o fundador do Instituto da Árvore. Ele tem o projeto já em andamento de um parque linear. Então, assim, a gente tem vários projetos em andamento nesse sentido, mas a associação precisava mesmo desse sabe, ensinar como a gente se desenvolve. E pelo que eu entendi, é exatamente esse o escopo. Eu queria só confirmar se é isso mesmo que eu entendi, né? Porque assim, o tamanho já está um pouco mais estruturado, mas a associação, a gente está umas 3 reuniões falando precisamos, mas ninguém sabe como, né? Então, eu acho que é muito legal mesmo, parabenizo aí
iniciativa, porque às vezes o problema é esse mesmo, e dá autonomia, né? Não é aquele negócio, depende daquela verba, pega aquela verba, usa aquela verba e acabou. Vocês, né, angariam, você fala, vai, vai, tartaruga, né? Então é isso, eu achei o máximo, obrigada, viu, pelo que eu peguei da apresentação, achei maravilhoso, e eu acho que dá para a gente se desenvolver bem melhor com uma base já de quem já tem experiência na área, né? Eu achei ótimo, obrigada. Maravilha, Juliana, é isso mesmo, você entendeu perfeitamente a proposta. É isso mesmo, a gente quer fortalecer a instituição para que ela siga forte aí e consiga se perpetuar, né, que as ações se perpetuem aí no território. É isso mesmo. Bom, gente, mais alguém? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Opa, Nego Léo. Oba, tudo bem? Eu entendi bastante aí sobre essa questão aí toda. E parabenizar vocês aí do Funbeia pelos critérios que foi colocado em relação a os movimentos, né? Porque eu acredito que isso dá oportunidade para todos, né? Os pequenos, porque senão fica somente os que já são gigantes aqui da região acaba pegando, sendo contemplado, porque já tem já tudo em mãos, né? E esses novos e pequenos ainda que não tem tanta formalidade ainda acabam não tendo essa oportunidade. Então, parabenizar vocês aí novamente por isso, tá bom? E eu vou estar me inscrevendo aí como líder comunitário, tá bom? É somente isso mesmo. Muito obrigado. Boa, Léo. Obrigada. Aparecida. Oi, boa noite. Peço desculpas aí pelo atraso, né? Só consegui entrar também um pouco atrasada, mas eu entendi, né, qual é a proposta de vocês. Muito boa. Eu sou a Regina, faço parte da diretoria da Movila, né, Associação de Moradores da Vila Açaí. Já estou participando aí com o Funbeia de um outro projeto, né? Vocês são muito legais, assim, eu quero dar os parabéns pela forma que vocês trabalham, né? Elogiar mesmo, porque vem fortalecer os movimentos, né? E isso é muito bom. E estou aí, mais uma vez, representando a Movila tirando as dúvidas aí com vocês, né? Eu acho muito importante, porque é tudo muito difícil, né? A gente vê aí todo mundo falando, né? A gente não consegue, não tem quem consiga escrever um projeto e tudo. Eu vou falar, assim, de 20 anos de Amovila, que faz 20 anos que eu faço parte, né? Eu vejo a dificuldade das pessoas acessarem uma capacitação para aprender a escrever um projeto, sabe? Então, todos os movimentos têm ideias maravilhosas, mas não tem apoio para aprender a escrever o projeto, para ser uma pessoa, assim, um movimento independente, sabe? Ele ter autonomia para ele escrever, participar de editais, né? Geralmente só consegue as que têm estrutura, consegue pagar um projetista, consegue pagar alguém para ir lá escrever, né? E aqueles que estão lá com a comunidade, dentro da comunidade, lutando junto com a comunidade, não tem. E vocês enxergaram isso, sabe? Eu acho que agora vem esse momento fortalecer mesmo esses grupos que estão lá corpo a corpo com a comunidade, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente estamos sendo vistos agora, né, esse movimento. Olha quantos que apareceu, né, eu fico feliz, porque Barra do Una, né, lá, Perequê, olha que legal, né, a gente fala que a Movila sonha com uma Movila em cada comunidade, e brigando junto, lutando junto, né, porque é que nem trabalho de formiguinha, é um sofrimento gigantesco para a gente ser enxergada, ser ouvida, né. E agora a gente vê que vários movimentos estão se juntando e passando experiência para o outro, né? Isso é muito importante, é muito bom. A gente é carente de tudo, né? Sabe que o litoral norte
é carente de tudo. E escrever projeto agora, né, nessa nova fase aí, depois da catástrofe, eu vi que é uma coisa que ninguém oferece, sabe? Chega assim, ó, vamos dar uma capacitação para a associação para aprender a escrever projeto. Não, isso não aparece nunca. Aí você vai numa grande instituição, ela tem um projetista que fica escrevendo, ganha uma fortuna lá para escrever os projetos para ela. O projeto vai e passa assim, ó, de porteira aberta. E a gente fica lutando com ideias maravilhosas na cabeça e não consegue colocar no papel, né? Então, eu quero dar os parabéns para vocês, que vocês vêm aí, né, e vão ajudar muita gente mesmo, sabe? Vai ajudar, assim, vai mudar muitas comunidades, né? Eu espero que mude, porque eu sei que tem pessoas com muita vontade, só precisa de apoio, né? Tá bom? Obrigada, viu? É isso mesmo, Aparecida, a gente também espera muito. Esse é o nosso objetivo. Obrigada aí pela sua colocação. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Senão, eu acho que também a gente já pode ir encaminhando para o encerramento, né? Lembrando que a gente vai ter um outro fórum desse, então, para quem perdeu ou não conseguiu chegar no início, a gente vai ter um outro desse na próxima quinta, dia 27. Aí esse vai ser no período da manhã, às 10 horas da manhã, né? A gente quis pegar aí 2 horários diferentes para contemplar aí quem não podia à noite, pode de manhã, enfim. E, além disso, esse fórum aqui de hoje, ele foi gravado, né? E ele vai ficar disponível aí no site do Funbeia, então, também, para quem perdeu e quiser reassistir, vai ficar lá disponível para vocês, tá bom? Bom, alguém mais? Acho que não, acho que podemos passar para o nosso encerramento também, né? E aí eu vou chamar a Grace, que iniciou a fala aqui, e também vai encerrar ela. Obrigada, gente. Boa sorte. Mari. Muito bom ouvir todos e todos que estavam aqui com a gente, né, com as suas dúvidas. Espero que todas essas dúvidas tenham sido sanadas. Queria lembrar também, então, que a gente tem um e-mail para dúvidas, caso surjam outras, né, no caminho, que é o chamadapublica@funbea.org.br. Eu coloquei aqui no chat do lado o link para a nossa chamada, tá? Então, só para deixar bem fácil o acesso. Tem todos os links de inscrição, né? Então, para as 3 linhas, são 2 links de inscrição, sendo que o link 1, ele pode ser para a linha 1 e linha 2, né? E o segundo link é de formulário para as lideranças comunitárias. Então é isso, né? Dia 27, semana que vem, tem outro. Se souberem de outros movimentos, outros, né, companheiras que queiram também participar, tirar suas dúvidas, a gente fica muito feliz que vocês compartilhem essa informação, essa divulgação. Também nos acompanhem nas nossas mídias sociais, né? Fundo Brasileiro EA, no Instagram, www.funbeia.org.br, é o nosso site, né? E é isso, um prazer, né, estar aqui com vocês, nessa luta, né, pela justiça climática e que a gente faça aí um litoral norte cada vez mais sustentável, né, que realmente seja um lugar que possa ser um exemplo, um território exemplo, né, que está transitando para um caminho melhor. Então, boa noite a todo mundo e bom descanso, né? É isso. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, gente. Prazer e obrigada, viu, ao pessoal. Boa noite, gente. Boa sorte. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.